sobre o sermão escatológico de Jesus, ou o sermão profético de Jesus, que nada mais é que Jesus respondendo aos seus discípulos. Eles fazem algumas perguntas e Jesus começa a responder. Isso está no Evangelho de Mateus, que é o que nós vamos trabalhar, capítulo 24 todo. Vamos trabalhar o capítulo 24 todo de Mateus em 3 vezes, parte 1, 2 e 3. Isso também está no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Isso também está no Evangelho de Lucas, capítulo 21. E o interessante é que um completa ou complementam o outro, trazendo algumas informações de um que não está no outro, ou completando, melhorando, esclarecendo, trazendo luz sobre algumas situações. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, nós vamos voltar ainda um pouco mais. Em Mateus capítulo 23, no versículo 38, eu vou só citar, tá, para a gente ganhar tempo. Depois nós vamos trabalhar no 24. Hoje nós vamos trabalhar do 24, de 1 ao 14. Mas em Mateus 23, 38, Jesus, ele fala meio que como parábola. Ele diz para os discípulos que ele queria ser como uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas, protege, mas que esses discípulos, ou as pessoas de modo geral, não reconheceram o tempo da visitação, e por causa que as pessoas não reconheceram o tempo da visitação de Jesus Cristo como Deus aqui na terra, a casa deles iria ficar deserta. Está falando de Jerusalém. Jerusalém iria ficar deserta. Aí os discípulos, todo dia Jesus, na última semana, quando ele já ia passar por aquele processo do Calvário, da cruz, etc. e tal, ele ensinava no templo em Jerusalém, e ele, à tardezinha, ele levava os discípulos para o Monte das Oliveiras, e ensinava ali à tardinha pela noite. E nesse inteirinho, que ele saindo do templo, os discípulos quiseram impressionar Jesus. Disseram: Senhor, olha aqui esse prédio, como é bonito, porque na verdade Herodes, esse templo é o segundo templo. Quem construiu foi lá, quando a gente estuda lá em Êxodo, Neemias e Zorobabel, mas era um templo acanhado. Mas no tempo do rei Herodes, o grande, ele embelezou todo o templo, trazendo pedras preciosas, ouro, prata, bronze, mármore, marfim, tudo do bom e do melhor tinha no templo. O templo era tão lindo e precioso, rico e caro, que Herodes instituiu um tributo ou um imposto ao templo. Mas eles disseram: olha que pedras, que coisas lindas e tal, isso aqui que vai ficar deserto. Como é que vai ficar deserto? Como é que Deus vai permitir que isso aqui tudo seja destruído? E Jesus disse para ele: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Mas agora sim, vamos agora para Mateus capítulo 24, vamos ler versículo por versículo. Antes disso, ainda, na hora que ele responde às perguntas dos discípulos, isso está em Lucas capítulo 21, só estão presentes 4 discípulos. Pedro, que tinha como irmão André,
Pedro e André, que eram irmãos, 2. E os outros 2 eram Tiago e João, que também eram irmãos. Então só estavam os 4. Um desses 4 que fez a pergunta para um dos 4, ou talvez até os 4, não sei, a Bíblia não deixa bem claro, mas que surgiram as perguntas para Jesus. E Jesus começa a responder. E é o que nós vamos ver agora, Mateus capítulo 24. A Tânia colocou ali, Tânia? Então tá no slide, no retroprojetor aí, no Data Show. Então vamos ler só o primeiro, e você acompanha aí no quadro aí. Primeiro, por favor. Amém. Tendo Jesus saiu do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. 2. Mas ele lhes disse: não estáis vendo que Cristo, em verdade vos digo, e aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos começaram a mostrar, né, a importância. Era bonito mesmo? Sim, claro que era. Herodes mandou buscar umas pedras brancas. Ele mandou buscar tudo no exterior. O templo era tão bonito que, porque oferecia os sacrifícios, então aves de rapinas pousavam no edifício. Aí, para espantar as aves de rapinas, sabe o que eles colocaram? Colocaram uns ferros pontilhados assim para cima, para impedir, mas sabe de quê? De ouro. Então o templo era muito belo, ao ponto de, na parte exterior, umas espécies de lancetas era de ouro. Então o templo, ele disse: Jesus, olha que templo, olha que pedra, olha que construção, olha que beleza. Aí Jesus disse assim: olha, na verdade eu te digo uma coisa, nesse tempo que vocês estão tão empolgados, estão achando tão bonito, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado, vai cair tudo vai vir abaixo, tudo vai vir ao chão. Daqui a pouco eu explico melhor essa questão aí. Vamos, 3. Tanto ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então olha só, para você entender esse sermão, 3 perguntas foram feitas a Jesus. Já expliquei para você que são os 4. Quem Lucas explica que são só os 4, né? Pedro, André, Tiago e João. Senhor, aí eles fazem as 3 perguntas. Quando é que vai acontecer isso? Que sinal haverá? E como vai ser a tua vinda, a tua volta? Então observa uma coisa, eles perguntam quando ia ser a destruição do templo, que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Então quando é que vai acontecer isso? Daqui a pouco eu respondo, só para você entender. Aí depois eles perguntam: e como vai ser o fim do mundo? Porque eles entendiam que quando fosse destruído o templo, também viria junto o fim do mundo. E a tua volta, consequentemente. Olha, aprenda uma coisa. Existe na Bíblia, eu já falei isso para vocês várias vezes, dupla ou até tripla aplicação para uma profecia, para um cumprimento de uma profecia. Quando Jesus estava se referindo à destruição do templo, era uma data. Quando ele estava se referindo ao fim do mundo e à sua vinda, ou a sua volta, a sua segunda vinda ou a sua volta, era uma outra data. É como se uma bola estivesse quicando. Ela não quica várias vezes uma bola, sim ou não? Quando você olhando assim, não parece que é o mesmo kick, mas são kicks diferentes.
Então tem dupla, tripla ou até mais aplicações para uma profecia. Vou dizer só uma. Quando Isaías profetizou, ele profetizou ao mesmo tempo a vinda do rei Ezequias, e essa mesma profecia servia para Jesus. Quando Deus falou com Davi, que fazia uma aliança eterna com Davi, e que o filho de Davi ia reinar para sempre no trono de Davi, Davi entendeu que era Salomão, mas Deus estava falando de Salomão e estava falando de Jesus Cristo lá na frente. Mas quem entendia aquela profecia, entendia logo que era ali, para aquele momento, para aquele tempo. Vamos ver o 4, que eu já vou explicar um pouquinho aqui, começar a trazer o entendimento, mas vamos ler mais o 4. Jesus lhes respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Tendes cuidado para que ninguém vos engane. Agora vamos começar a explicar. A destruição do templo. Vou explicar para você a destruição do templo, quando aconteceu e por que não ficou pedra sobre pedra, que Jesus explicou. A destruição do templo de Jerusalém ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Então Cristo estava ali conversando com ele na última semana da sua morte. Então era mais ou menos o ano 33. Há 37 anos mais para frente, no ano 70, Jerusalém ia ser toda destruída. Ela foi invadida pelo general Tito Vespasiano, que ele era filho do imperador Vespasiano, ele, romano, tá? Invadiu Jerusalém. Nessa época Jerusalém tinha 3 muralhas. O que parecia proteção acabou não sendo tão bem, porque o Tito conseguiu destruir uma muralha e ele ficava protegido na outra muralha dos exércitos de Israel. Destruiu a segunda muralha. Isso levou um certo tempo. Quando ele destruiu a terceira muralha, preste bem atenção, o povo estava sitiado. O povo demorou cerca de 4 anos. Ele começou a cercar, invadir no ano 66. Isso é história, tá? Vou dizer de onde está o registro daqui a pouco. E quando ele invadiu, o povo estava passando fome. Depois da Bíblia, aconselho você até, tem até no YouTube, já tem todo canto, tem livros, tem 2 registros que é muito válido após a Bíblia. É o registro de Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? Todo mundo que faz teologia aprende sobre Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele era um general não crente, mas judeu, que lutou esta guerra. Ele foi vencido, todos foram, mas ele foi vencido pelo exército romano, e por ele ter muito conhecimentos e talvez dons para escrever literário, Roma pegou ele, levou para Roma, assalariou, e ele escreveu 2 livros maravilhosos que aconselho todos que gostam de Bíblia a ler ou ouvir pelo menos uma vez. São as guerras judaicas e as histórias dos judeus. Ele faz a história dos judeus, ele faz desde Gênesis, conta tudo. E as guerras judaicas, ele explica todas as guerras. Ele contando um pouquinho, citando um pouco Flávio Joséfo, agora na destruição do templo do ano 70, ele escrevendo, ele diz que, vou contar 3 coisas bem rapidinho. A primeira, ele diz que um homem, um soldado, sem comando nenhum, ele pega um tição, uma tocha e joga pela janela do templo. E ali, logo as chamas cresceram, incendiou todo o templo. Todos os judeus não acreditavam, olhavam para o templo
aquele templo todo belo, né, que nós falamos há pouco, em chamas, e eles como ali, sem acreditar, foi quando o Tito Vespasiano invadiu, e ele não poupou do velho à criança, matava todos. Nesse inteirinho, disse que ia contar apenas 3 coisas, vou contar a segunda. Os soldados romanos entraram numa casa, aí ele pegou uma senhora com filho de colo, filho de peito. A fome era tão grande que ela pegou esse filho e preparou, fez um cozido do filho. E quando os soldados entraram, estou falando a verdade, tá? História. Quando eles entraram, perguntaram se ela tinha alguma coisa para comer, ela deu o filho. Os soldados romanos ficaram, eles eram altamente treinados, matar, mas quando eles viram eles ficaram aterrorizados e saíram daquela casa espantados, porque a mulher tinha preparado o seu próprio filho diante da escassez de comida. Terceira coisa, disse que era 3, mas vou dizer 4. Terceira coisa, alguns judeus engoliram o ouro para fugir depois, tentar fugir com o ouro, né? Até hoje a pessoa usa em cocaína isso, né? Os soldados romanos encontraram um judeu fazendo as suas necessidades, e quando ele estava procurando o ouro, que ele achou o ouro, o judeu, que os soldados viram que os judeus estavam engolindo ouro, eles começaram a cortar as barrigas dos judeus para ver se tinha ouro dentro. Outra aberração. E a terceira, a chama foi tão grande, o ouro para derreter, se você pegar uma pulseira de ouro, um cordão, e tiver uma fogueira dessa de churrasco que a gente faz, e você colocar uma pulseira, um cordão, no outro dia que você tirar, o cordão está intacto, não derrete ouro, tá? Uma fogueira. Para derreter um ouro, precisa pelo menos um forno, né? O Orives usa até o nome é cadim, que é um negócio, um recipiente que vai ao forno, tem que ser a uns 2.000 graus centígrados. Para você ter uma ideia, um forno de micro-ondas, da panela airfryer, etc., são 200 graus, né? Para tostar e tal. Então, 2.000 graus mínimo para derreter, mas o fogo era tão intenso que derreteu o ouro. O templo tinha aquelas flechas, preste bem atenção. O ouro derretido entrava pelas flechas. Depois os soldados, depois que o templo estava todo destruído, que o ouro foi, grande parte do ouro foi derretido, porque tinha ouro no teto inclusive, os soldados começaram a cavar as pedras, tirar as pedras para encontrar o ouro. Aí não ficou pedra sobre pedra. Isso aí é história, tá? Livro do Flávio José, que talvez eu cite mais ele. Mas vamos avançar. Mas Jesus disse que é para ninguém se enganar. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, se ficar um pouco comprida, eu prometo que depois eu vou correr. Mas eu estudei 4 Cristos. E é interessante citar bem rápido, tá? Eu vou tentar correr, tentar ser didático. Mas Jesus disse, olha, virão muitos Cristos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Eu sou Cristo. E eu vou citar só 4, teve mais. O primeiro é Teusda. Ainda bem que está gravado aí, se você tiver coragem, depois você olha que vai ter muita coisa interessante. Teusda, isso está em Atos 5. Esse Teusda, ele foi no ano 44, olha só, logo depois de Cristo, 44, ele dizia que ele era Cristo. Ele chegou a levar uns 400 homens a rebanhar. Levou uns 400 homens, levou lá para o Rio Jordão e disse, eu vou abrir o Rio Jordão e vocês vão passar a pé enxuto. Nesta época, quem era o imperador era Calígula. Calígula era um imperador, ele é muito conhecido pela imoralidade dele, mas ele também era muito perverso. Aí ele, quando descobriu, isso também está no livro de Flávio José, quando ele descobriu, mas também está em Atos 5, tá? Atos 5 vai falar desse Teusda. Aí Calígula mandou lá rebelar,
e enforcaram esse Teusda. E ele, depois que foi morto, acabou a rebelião. E Gamaliel cita um pouco em Atos 5 sobre isso, que eu disse que esse correr. Então esse já foi o primeiro Cristo, no ano 44. No ano 132 a 135, surgiu um outro Cristo. O nome desse segundo Cristo era Bar-Coba. Bar-Coba, Bar, quando você vê na Bíblia Bar, significa filho. Então Bar-Coba era filho da estrela. Ele dizia que ele era Messias. Ele se rebelou, pegou os judeus, se rebelaram contra os romanos, dizendo que ele era Cristo, queria liberar e queria liderar um negócio que eles iam tirar da opressão romana. Foram todos mortos. Mais uma vez morreu mais de 500.000 judeus. Dessa vez o imperador, esse a Elisa conhece, viu? Era o Adriano, aquele que jogou no Flamengo, camisa 9. Adriano Imperador, era o imperador de Roma nessa época. Claro que eu estou falando de dois Adrianos, tá? Por favor. Mas o Adriano era só o nome, era apelido daquele, em homenagem a esse Adriano também. Ok, então Bar-Coba foi o terceiro. O quarto, eu trouxe bem, o terceiro, desculpa, são 4, só falei 2. O terceiro eu trouxe bem para os nossos dias, está no YouTube. Eu olhei no YouTube, eu fiquei impressionado, está até no Fantástico, tá? Eu aconselho você, o nome desse aí, que é, talvez só o seu Raimundo, que é da antiga, né? O resto todo mundo é novo, é jovem. Mas tinha um tal de Jim Jones. Ele morou até no Brasil, essa criança. No ano de 77, ele fundou a Terra Prometida. Terra Prometida era aqui na Terra, era na Guiana Inglesa. Ele era americano, esse Jim Jones. Ele arrebanhou mais de 900 pessoas, 918 morreram neste dia. Ele arrebanhou, se mudou dos Estados Unidos para a Guiana, no meio do mato, fez lá uma comunidade que era lá, tudo social ali, tudo em comum, para não haver necessidade. Voltou ao livro de Atos 2. E aí, alguém dá Renatão, dá um jeito nesse negócio aí, Renatão. Jesus é bom. Já, Renato? Então esse Jim Jones, ele, quando um deputado federal americano, do Congresso americano, foi investigar ele, porque descobriu que tinha algumas pessoas que estavam lá forçadas. E aí, quando visitou lá a terra prometida dele, né, Canaã na Guiana inglesa, isso no ano 78, tá? Aí, quando ele foi descoberto, ele mandou matar o deputado federal, o único parlamentar americano assassinado. Vale nota, tá? 78. Aí, ele pegou, lá no YouTube você vai encontrar a última ceia de Jim Jones. Ele pegou, mandou fazer um suco de uva, colocou cianeto, veneno, e todos tomaram, e morreu 918 pessoas neste dia. As criancinhas de colo, ele pegava na seringa e dava veneno, suco de uva, né, com veneno, para as criancinhas, e todos morreram. Isso está no YouTube, 1978, tá? Bem atual. Sim, então vamos puxar o último, o último que eu estou citando, tá? Se a gente fosse estudar aí, ia dar umas 2 horas só de anticristo. Jesus disse: olha, muitos virão em meu nome, não se engane. Aqui nós temos até o nosso brasileiro, que eu podia citar o quinto, o Henrique Cristo, né? Mas ninguém vai falar do Henrique Cristo não, que ele é muita bobagem, né? Ok, mas o quarto daqui do nosso registro foi o reverendo Moon. Quem foi esse reverendo Moon? Ele disse que Jesus Cristo, pasme você, Jesus Cristo falhou. Por que Jesus Cristo falhou? Porque era para ele ter se casado e ter filhos, ter família. Isso é o que o reverendo Moon pregava, tá? Isso aí, ele morreu em 2013, bem recente. Ele chegou a ter 200 igrejas pelo mundo todo.
Inclusive veio aqui em cruzadas em São Paulo, Brasil, etc. Ok, Jesus Cristo falhou, ele era o verdadeiro Salvador, ele era o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, tá? Porque Cristo e Messias, Cristo é Christos no grego, Christos é ungido, é Messias, Christos no grego, Machia em hebraico, Messias, tá? Cristo é Messias e Machia é Messias, tá? Ok, então ele é o verdadeiro Messias e Cristo falhou e ele fundou a igreja da reunificação, mais de 200 igrejas espalhadas pelo mundo todo, e aí ele morreu com 92 anos, e eu acho que ainda existe hoje, tá? O filho dele passou a ser o presidente do ministério do reverendo Moon. Muitos brasileiros entraram, beberam nesse veneno aí, tá? Mas aí Jesus disse, olha, muitos virão em meu nome, muitos Cristo dirão, eu sou Cristo. Eles diziam que era o Cristo. Então por isso que nós temos que pregar a palavra, para a gente não ter o risco de entrar nesse engodo, nesse engano. Mas vamos lá, 6, eu vou tentar correr, né, que eu tenho que chegar até o 14 hoje. 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O que Jesus começa a ministrar, atenção, ele está comparando de uma mulher que está grávida. Naquele tempo não tinha a famosa anestesia de hoje, né? Tempo de Jesus, 2000 anos. Então a mulher começava a ter contração, dores de parto. Aí ele chama, do 5 até o 14, ele chama de princípios das dores. Quando chega nas dores é na tribulação, que nós vamos chegar na outra ministração. Então ele diz, olha, vão surgir guerras. Vamos ler logo o outro, lê o 7, eu acho que o 7 e 8 também, que é para a gente ver que ele vai dizer que vai surgir aí e tal. 7. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dor. Então Jesus disse que essas coisas são apenas os princípios das dores. Mas vão haver guerra, vão haver fome, vão haver no tempo mesmo de Jesus, ali em Paulo, quando ele, 2 Coríntios capítulo 9, que ele faz uma coleta, houve uma grande fome, nos tempos de Paulo já teve. Então, fome, terremoto. Quando eu ministrei sobre as 7 igrejas, a última igreja, Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela foi totalmente destruída pelos terremotos, e o imperador, não lembro qual era o imperador naquele tempo, mas quando eu ministrei aqui eu expliquei, quando ele mandou um recurso para restaurar, reconstruir Laodiceia, eles não aceitaram porque eles eram muito ricos, a igreja de Laodiceia. Mas eu quero dizer, guerra, terremoto. Lucas no capítulo 21, ele acrescenta peste. Então guerra, fome, peste, terremoto, tsunami, né? Tsunami nem tinha muito no vocabulário. 2010 houve aquele tsunami no Haiti, né? A água engoliu ali um monte de gente. Então o que é isso? Isso é a vinda de Jesus? Não, são os princípios das dores. Só que como as dores de parto, elas vão crescendo ou elas vão aumentando, você observa que hoje tem mais guerra, hoje tem mais peste, hoje tem mais fome, hoje tem mais nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Como nós vemos aberrações nesses últimos dias, mas isso não é para você se aperrear, isso é apenas os princípios das dores. Mas essa gravidez está aumentando, esse negócio está piorando. Hoje já temos até uma tal de coronavírus, olha, tem um nome bonitinho que é em inglês, né? Covid-19, está na moda, né? A Espanha, a Itália já declarou quarentena. Hoje eu vi uma reportagem
ninguém sai, a não ser se você pode sair de casa por 2 motivos. Se você for numa drogaria, numa farmácia, comprar medicamento, lógico, né? Farmácia. E se você for no supermercado comprar comida. Se você for fazer qualquer outra coisa, a polícia lhe para. Pode até lhe prender, manda você voltar para casa. O que você está fazendo? Não, volte para casa. Está todo mundo de quarentena. No Brasil, São Paulo, terra da garoa, né? São Paulo já começaram a suspender jogos de futebol, né? A CBF também já paralisou a Copa Brasil por enquanto. É bom que o Fluminense demora mais tempo, né? Que não vai ter jogo e não é eliminado. E alguns jogos estão sendo de portões fechados. Aulas no dia 23 em São Paulo, as férias foram antecipadas. Férias do meio do ano já vão ser tiradas agora. Então o que é isso? É o que Jesus falou. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Quando Jesus fala, ganha mais força, porque agora é o que a Bíblia diz em Número 23:19. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo por acaso ele dito não fará, tendo ele prometido não se cumprirá. É Jesus falando conosco. Mas sempre existiu fome, terremoto, guerra, só que agora tem com mais intensidade. Até no Brasil, até em Manaus, a gente já tem um terremotozinho, né? Um dia a pastora Cleide sentiu o terremoto, nem senti, que só um tremorzinho, né? Só um sustinho. Aí Roberto, eu digo, não, meu irmão, sou crente, eu não sinto esse negócio não. Mas ela ficou meio com medinho. Mas até Manaus, São Paulo, já teve, né, alguns abalos, Nordeste, alguns abalos bem, só, mas isso é o princípio das dores, que Jesus falou lá, há quase 2000 anos atrás. Mas vamos avançar. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então essa parte aí, que o Manuel acabou de ler, essa parte já aconteceu, como eu falei, dupla e até tripla aplicação. Cumprimento, né, uma profecia. Já aconteceu, claro. Vou citar um bem rápido, eu já preguei sobre ele, Policarpo Quaresma. Foi um homem, um pregador do Evangelho, que ele foi condenado a ser morto pela fogueira, incendiado. E a pessoa gostava dele, porque já era um homem idoso, um homem de fé, um homem crente, piedoso. E o cara disse, o cônsul que foi julgar ele, que foi fazer a condenação dele, né, executar, disse, renuncia esse teu Cristo, que eu deixo tu viver. Ele só fez foi rir. E foi tão interessante, isso também está no YouTube da vida, tá? Coloca assim, e assim morreu Policarpo Quaresma. Quando o cara veio tocar fogo, é por minha conta, tá? Lá só diz que foi um vento. Eu digo que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo soprou e o fogo, e o fogo não chegava nele. O fogo não chegava nele. O vento levava o fogo. E ele lá na fogueira e o fogo não tocava nele. Aí esse cara que ia executar, parece que era um precônsul, ele pegou uma espada e furou. Ele fez como Jesus, matou ele. Quando ele matou ele, preste bem atenção, aí a fogueira atingiu ele, o fogo, e disse que veio um cheiro de pão, um aroma bem gostoso, e ele morreu rindo ali. Então, e aconteceu muitos que tiveram que morrer na grande tribulação, que eu vou ministrar mais na frente. Eu vou dar só uma palhinha hoje. Quando o anticristo estiver reinando aqui na terra, diga misericórdia. Todas as pessoas, ou elas serão marcadas com a marca
da besta, ou então eles não poderão comprar, nem negociar. Todo aquele que rejeitar será morto. Para alguns teólogos, só vão se salvar aquele que negar o anticristo e sofrer um martírio, uma morte. Alguns teólogos defendem essa tese, mas vamos avançar. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Claro, só complementando bem rapidinho. Nesse tempo, muitos negarão a fé, claro que não estão muito fortalecidos. Na hora que o cara diz, tanto naquele tempo passado como na tribulação, quando o cara diz, ou tu renuncia ou eu te mato. O cara, rapaz, como é que é para renunciar? Faz igual aqueles políticos. Já vi político que não vou citar o nome não, tá? Mas era um político, um deputado estadual do Amazonas. Ele foi lá, o cara disse, não, sabe o que é, deputado? A gente não pode te apoiar porque nós somos crentes. O problema é para ser crente? Se ajoelhou, pode orar que eu vou aceitar Jesus agora. Então o cara, para ganhar voto, ele se ajoelhou e aceitou Jesus na hora. Isso é verdade que eu estou falando também. Quanto mais o cara, quando vê, ou tu morre, ou tu nega, é para negar Jesus, é comigo mesmo. Nego na hora, eu quero é viver. Então muitos negarão. Isso é a palavra de Cristo. Diga misericórdia. Diga mais forte, misericórdia. Muitos negarão, gente. Daqui a pouco piora mais. Vamos lá, avançar mais um pouco. 11. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. Então também vão surgir muitos falsos profetas. Você quer ver um falso profeta hoje? Diga amém. Ninguém quer ver um falso profeta, não? Você não tem curiosidade, não? Quer ou não quer? Liga a televisão no programa evangélico. Está cheio de falso profeta. Gente, esse evangelho do mamão com açúcar, isso é heresia, isso é mentira, isso é engano, isso é falso ensino. Não existe. Eu desafio você a me mostrar na Bíblia uma Bíblia mamão com açúcar, que vai dar tudo certo, que você vai ser rico, que você não vai ficar doente, que vai ser só flores, que não tem mais, que é só rosa, que não tem mais espinho. Não existe isso. Isso é mentira do diabo. Esse evangelho aí é o evangelho do diabo. É o evangelho de Cristo. O caminho é estreito, é com luta, é com dor. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então não tem esse negócio de mar de rosa. Só em filme que o cara entra pobre, termina 2 horas depois, está rico, e na novela sempre o mocinho termina com a mocinha. De verdade, a vida real não é assim, irmãos. A Bíblia é uma história real. O mundo está entesourado para o fogo. A Bíblia diz que a terra, Romanos, a terra geme pelo dia da redenção. Então muitos falsos profetas, sempre existiram os falsos profetas, desde o tempo de Paulo, desde o tempo de João. Muitos dos evangelhos foram escritos para combater o falso ensino, que já tinha naquele tempo. Quanto mais hoje está cheio de engano, de mentira, de evangelho deturpado, misturado, sem nenhum compromisso com Cristo e nem com a verdade. Vamos avançar. 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Olha só, isso é Jesus que está falando, gente. Você está entendendo? Diga amém. Jesus que disse: por se multiplicar, na tradução do Manuel, que é mais moderna, a maldade, o mal, a malignidade. As Bíblias mais antigas é iniquidade, mas é a maldade mesmo. Sabe quando é que Jesus vai voltar? Quando essa maldade estiver igual no tempo de Sodoma e Gomorra, quando estiver igual em Gênesis capítulo 6,
que a Bíblia diz: o homem todo é mau, o homem todo é corrupto, e Deus veio e destruiu a terra com dilúvio, e vai ser assim novamente. E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, acabará, não vai mais existir, assim, entre aspas, né? Vai existir aquele pouquinho que é de quase todos, digamos que 90% não vai prestar, tem 10%, tem um dízimo aí, mas esse dízimo é o que eu estou dando, tá? Não está na Bíblia, só diz o que está aí. O amor de quase todos, em outras traduções, o amor de muitos esfriarão, por aumentar, por se multiplicar, por crescer a maldade, a malignidade. É isso que o mundo caminha. Não espere um mundo melhor, não. Existe uma teologia que é eu não vou entrar em corrente, que é muito difícil, tá? Eu vou dizer só o nome, que é para quando você ver isso, você fugir dela. Mas ela é pós-tribulacionista. E ela diz que o evangelho vai ser pregado em todo lugar, todo mundo vai se converter. Quando Jesus voltar, vai encontrar uma igreja não, uma terra, uma terra que é toda igreja, todo mundo convertido. Isso é mentira, isso não combina com a palavra de Cristo, não. Você vai ficar com a palavra de Cristo ou com essas correntes? Você tem que ficar com a palavra de Cristo. Isso é Jesus falando para quem? Por discípulos. É isso, gente. Vamos lá, 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então só vai ser salvo quem perseverar, quem aguentar, quem segurar a onda. Cristo está falando aí na grande tribulação, tá? Na grande tribulação só vai se salvar quem se martirizar, fiel até a morte, não é assim que diz? Sim ou não? Ser fiel até a morte e receberá a coroa da justiça. Essa coroa aí no grego é diadema. Amém? Vamos caminhar por 14º e último por hoje. Vamos começar a preparar o louvor aí, o Maranata. Vamos lá, 14º. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, uma das coisas para vir o fim, o que é o fim? O fim do mundo, a volta de Jesus, a segunda vinda, todo esse negócio, tribulação, etc. Precisa acontecer várias coisas, nós até ministramos um pouco sobre isso, mas hoje mais uma delas, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, a palavra precisa ser pregada em todo o mundo. Preste atenção uma coisa, repita após mim essa coisa para você gravar, diga: todo mundo não é toda pessoa. Então, com o advento da informática, internet, redes sociais, televisão, o rádio é mais antigo, mas rádio, o evangelho, se duvidar, já foi pregado em todo mundo. Não é toda pessoa ouvir, não. Jesus não disse: o evangelho vai ser pregado para todas as pessoas. Não, vai ser pregado em todo mundo, em todas as nações, em todas as línguas, tribos, nações. Alguém vai ouvir, naquele local vai se ouvir. Então virá o fim. Claro que virá o fim com outras coisas, com a grande apostasia, que combina com o que ele falou, com o aumento da maldade, da iniquidade, com essa situação de irmão contra irmão, reino contra rei, nação contra nação, ao caos total, mais terremoto, mais guerra, mais confusão, mais peste, mais fome, mais coronavírus, e aí então virá o fim. Então depois a gente vai continuar, vai ficando em pé, vamos orar pela palavra. Isso é palavra de Jesus, diga amém. Isso é Cristo ministrando. Eu só estou comentando
o que Cristo está falando. Quem está falando com você hoje é Cristo, é Jesus que Ele trouxe aqui para falar a você e ao seu coração. Eu estou só comentando o que Jesus está falando. Amém? Vamos orar e nós vamos ministrar o capítulo todo. Você vai entender muitas coisas, bem passo a passo, como eu ministrei hoje. Senhor, muito obrigado, porque esta é a tua palavra. Deus, a tua palavra mesmo diz que ela é martelo que tritura a rocha. A tua palavra também é mais penetrante do que espada de dois gumes, ao ponto de dividir, meu Deus, o espírito da alma, juntas e medulas. Mas a tua palavra também nos purifica, nos limpa e nos conduz a toda a verdade, meu Deus. Meu Pai, que nesses dias, meu Deus, que estamos ministrando sobre a tua volta, tão certo como o dia tu veio aqui ao mundo, pisou, e muitos não te receberam, muitos não te conheceram, muitos te mataram, muitos fizeram pouco caso de ti, meu Deus. Outro dia tu vai voltar, mas como naquele primeiro dia que tu veio, como um homem sofredor, para fazer um sacrifício por toda a humanidade, por todos nós, na próxima vez, meu Deus, tu vai vir como o juiz, meu Deus, com cetro de autoridade da